quero falar também da quinoa. Quinoa é um cereal, como todos esses outros que eu venho contando aqui para vocês, como milho, como arroz, como trigo, como aveia. E é um cereal que é meio queridinho das pessoas, né? Então todo mundo olha, mas quinoa é mais saudável, é um super alimento. Sim, é um alimento muito bacana, né? Então, comparado com alguns outros cereais, tende a ter um pouco mais de proteína, tem um pouco mais de fibras, tem algumas vitaminas e minerais, mas nada que vai fazer com que ela precise entrar na alimentação em detrimento desses outros cereais, porque ela tem um custo mais elevado, então não é um cereal que é natural do Brasil, né? Então acaba tendo um custo mais elevado, e aí a gente tem que ponderar isso também. Mas se você se interessa, se você gosta, vale muito a pena incorporar, porque também é um alimento bastante prático e bem versátil. Então dá para você utilizar como uma salada, dá para fazer nesse esquema do arroz, né, refogadinho. Então dá uma versatilidade para alimentação bem interessante, né? Para você preparar a quinoa, você precisa lavar bem os grãozinhos, né? Então ela tem um sabor residual que não é tão agradável quando ela está crua, e se você não lava, esse sabor vai indo para o seu prato. Então você lava, descarta a água. Vale a pena você dar uma tostadinha na quinoa antes de fazer essa cocção. Ela deixa um sabor mais agradável. Isso não é uma regra, mas é uma dica, uma sugestão. Se você tem condições, dá uma tostadinha nela antes. Aí depois você vai preparar do mesmo jeito que você cozinha um arroz, né? Então você pode fazer esse refogado com um pouco de azeite, de óleo, com os temperos, com alho, com a cebola, e também vai cozinhar usando aquela medida de uma porção da quinoa para 2 porções de líquido, que pode ser a água, pode ser um caldo caseiro. Então você coloca esse líquido fervente na quinoa e deixa ela cozinhando mais ou menos ali 10 minutos. Ela é cozida, a água evaporou. Assim que você perceber que a água evaporou, você tampa a panela, espera 5 minutos e depois vai ali com o garfo e solta esses grãozinhos para ela não ficar toda grudada. Isso é uma coisa que tende a acontecer bastante com cereais pelo o amido que é presente neles. Os cereais integrais, tal como as leguminosas, eles tendem a ter aquilo que a gente chama de fatores antinutricionais, principalmente os fitatos, né? O que são esses fatores antinutricionais? São alguns componentes que interferem na absorção de nutrientes. Então, por exemplo, o fitato, ele atrapalha um pouco a absorção do cálcio, do ferro, então de nutrientes que fazem parte da nossa alimentação, né? Então, se eu falo daquelas pessoas que precisam ter maior cuidado com a saúde, as crianças pequenas, a própria puérpera, né, que quando ela se encontra amamentando, a gestante, quanto mais a gente cuidar dessa alimentação, melhor. E aí vem aquele dilema, né? Mas então eu não vou usar o cereal integral porque ele vai atrapalhar os nutrientes dos outros alimentos? Tem uma estratégia para que você possa utilizar as leguminosas, que também tem um teor bastante elevado desses fatores antinutricionais, e os cereais integrais, que é o processo de remolho. Então você vai preparar um feijão, vai preparar um arroz integral, um grão de bico, você vai deixar de molho de 8 até 12 horas, com as leguminosas principalmente, até 12 horas. Aí você descarta essa água, se possível você troca um pouco essa água ao longo do tempo, tá? Aí, passadas as 12 horas, você descarta essa água e vai fazer o processo de cocção normalmente, que é uma forma de diminuir esses fatores antinutricionais. Mas aí vem aquela pergunta, nossa, mas então eu tenho que deixar tudo de remolho, a quinoa, como que a gente faz com a aveia, que não dá para você fazer esse processo? Então, vamos ter calma, né? Sempre eu gosto muito de falar do equilíbrio, da variedade. Então, ao mesmo tempo que a presença desses cereais integrais vai trazer esses fatores antinutricionais para a alimentação e talvez dificultando um pouco a absorção de nutrientes, esses fitatos, eles são atualmente atribuídos com alguns benefícios.
Então, ele tem ali uma característica de ser antioxidante, tem uma relação com uma prevenção ou talvez ali um foco na diminuição do risco de câncer, né, nas células tumorais. Então, quando a gente consegue ter ali uma alimentação diversificada, modos de preparo diversificados, então o feijão deixa de molho, mas talvez o arroz integral não precisaria, a quinoa não precisa, né? E aí você consegue ter os benefícios sem você prejudicar ali a absorção dos seus nutrientes. Então fica aí mais essa orientação, esse cuidado com a alimentação, para sempre a gente ter algumas atenções, mas que a gente possa ter ali modos de preparo e que faça com que o processo do preparo das refeições seja prático também, que não faça disso uma grande dificuldade, ocupe muito tempo da sua rotina e torne aí uma alimentação adequada inviável. Obrigada, espero você no próximo vídeo.